dia, turma do terceiro ano. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, a tia Jane já enviou um vídeo, né, avisando que agora a gente vai ficar essa semana e a próxima juntinho aqui nas atividades, né, isso? E hoje eu vim aqui para nós conversarmos sobre um assunto muito legal na nossa disciplina de língua portuguesa. Então, como vocês já devem ter visto aí na agenda de vocês, o tema de hoje, o assunto de hoje de língua portuguesa é artigo, substantivo comum e substantivo próprio. Mas e aí? Quem sabe o que é substantivo? Substantivos são palavras que dão nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, às sensações, aos lugares. Essas palavras, elas nomeiam e identificam os objetos, os seres, as sensações, os sentimentos, os nomes, certo? Então, vamos lá. As palavras que são substantivos, elas aparecem acompanhadas por um artigo. Mas o que é artigo? Artigo é aquela letrinha que vem acompanhando o substantivo. O, a, os, as, uma, uns, umas. Exemplo, a casa. A é o artigo, casa é o substantivo. O lápis. O é o artigo, lápis é o substantivo. Os cadernos. Os é o artigo, cadernos é o substantivo. Um rio. É o artigo, rio é o substantivo. Uma escola. Uma é o artigo, escola é o substantivo. Você já deve ter percebido o que é artigo e o que é substantivo. Substantivo vai nomear e identificar alguma coisa, um objeto, um sentimento, um ser ou um local, certo? Então você já sabe o que é substantivo e o que é artigo. Olha só, gente, o substantivo, ele tem subclasses. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui o substantivo e tenho subclasses do substantivo. Mas que subclasses são essas? Por exemplo, nós temos substantivos próprios e comuns. Nós temos substantivos concreto e abstrato. E nós temos substantivos primitivos e derivados. Eu acabei de apresentar 3 subclasses de substantivo. Voltando, o que é o substantivo? São palavras que dão nome, que nomeiam e identificam seres, lugares, sentimentos, objetos. E nós demos agora o nome das subclasses. Vamos retomar? Substantivos próprios, comuns. Substantivos concretos e abstratos. Substantivos primitivos e derivados. E aos poucos nós vamos compreender cada um deles, tá bom? Então, a primeira subclasse dos substantivos que nós vamos estudar é o substantivo comum e o substantivo próprio. O substantivo comum é aquele que dá nome aos animais, aos objetos, aos sentimentos, aos lugares em geral, certo? Quando nós formos escrever esses substantivos, nós podemos utilizar a primeira letra minúscula, porque ele é um substantivo comum, certo? Mas lembrando, se ele vier no início da frase, nós temos que começar com a letra maiúscula, independente do substantivo ser comum ou próprio, certo? No substantivo próprio, ele dá nome aos seres e lugares em particular. Por exemplo, o nome de uma pessoa, José.
está dando nome a uma pessoa, tem que se escrever com a letra maiúscula. E ele é um nome próprio. O meu nome e o seu nome é um nome próprio, certo? E também há lugares, por exemplo, Alagoas, que é o nosso estado, Maceió, que é a nossa cidade, Brasil, que é o nosso país. Esses substantivos são substantivos próprios, que dão nome a lugares, e eles têm que ser escritos com a primeira letra maiúscula. Vamos retomar. Os substantivos comuns são substantivos que dão nomes a animais, objetos, sentimentos em geral. São escritos com letra minúscula. Podem ser escritos com letra minúscula se não estiver no início da frase, ok? E os substantivos próprios são nossos nomes, sobrenomes e os lugares, país, estado, bairro, tudo com a primeira letra escrita maiúscula, certo, pessoal? Olha só, gente, eu vou dar agora uns exemplos sobre substantivo comum e substantivos próprios, certo? Porque nós já sabemos que os substantivos comuns, eles são usados quando ele não vai especificar ninguém, certo? Ele pode ser um objeto, um lugar, um elemento, um ser, mas ele não está especificando ninguém. Por exemplo, senhor, morador, o vovô, o carteiro, o rapaz, o cachorro, o gato, a loja, o livro, não especifica nada, certo? Mas o substantivo próprio, esse sim, ele vai se designar a uma pessoa específica, a um ser específico. Por exemplo, a Bianca, o Joaquim, o Miguel, ou a um lugar, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, um estado, um país específico, Brasil, Uruguai, e nós vamos utilizar a letra maiúscula, não esqueça disso. Substantivo comum, eu posso escrever com letra minúscula se ele não for no início da frase. E o substantivo próprio, eu tenho que escrever com letra maiúscula, certo? Então, gente, um grande beijo e até a próxima, tá bom?